Salve, salve galera, aqui quem vos fala é Ricardo do site www.rictecinfo.com. Nós vamos desta feita estudarmos juntos, né? Vamos fazer aqui uma videoaula com o Photoshop CS6. A minha versão aqui está em inglês, mas isso, se você tiver uma versão anterior ou sua versão seja em português, não vai te atrapalhar em nada, porque as opções são muito simples. Nós não vamos utilizar plugin, apenas uma imagem, e prestar bastante atenção os passos que vão ser feitos através deste tutorial. Eu vou abrir aqui o meu Photoshop. Nós vamos trabalhar hoje com o Clipping Mask, que é a criação de uma máscara de corte, né, que é uma opção que tem no Photoshop. E você vai fazer um belo efeito de forma simples e rápida, como você estão prestes a ver. Ele está abrindo aqui, veja que a minha versão é em inglês, mas como eu já disse, não vai te atrapalhar em nada. Vamos abrir aqui uma imagem, arquivo aí no caso do seu, se tiver em português, ou File, Open, né, para abrir. Veja aí o diretório que está, né, a sua imagem. Aqui a minha está na área de trabalho, eu clico e mando abrir. Ela está abrindo aqui, pronto. Pronto, a primeira coisa que você vai fazer é você observar aí essa imagem que está aqui. É uma camada que o próprio programa chama de background, e você vai, no caso, desbloquear essa camada para que a gente possa trabalhar com ela. Note que ao lado da camada tem um cadeado. Você vai até esse cadeado e vai clicar, segurar ele e arrastar até a lixeira e soltar sobre ela. E você vai notar que automaticamente o nome é mudado para Layer 0 ou Camada 0. E aí a segunda coisa a ser feita vai ser criar uma nova camada para que a gente já comece o processo, né? O processo aqui de corte, né, na máscara que nós vamos utilizar. Então você, segurando a tecla Ctrl, você vai ao lado da lixeira, tem um botão criar uma nova camada, né? Ele aparece aqui, Create a New Layer, mas você vai segurar Ctrl para poder clicar, para que assim a camada possa sair abaixo da primeira já existente aqui na nossa janela de camadas. Eu cliquei aqui segurando o Ctrl nesse botão, ele apareceu a Layer 1, que é a camada 1, e nessa camada, com ela selecionada, você vai pegar a ferramenta, né, letreiro retangular, que é essa ferramenta que está ativa aqui. Se ela não estiver ativa, você clica, segura o botão um pouquinho, ele aparece a lista de opções, e aí vai ter, no caso aqui da minha tá Rectangular Marquee Tool, ou essa ferramenta que eu acabei de falar, que é a ferramenta de letreiro retangular. Você, acionando essa ferramenta, você vai criar um retângulo, como eu estou criando aqui, como se fosse uma foto 3x4. E lembrando também que a Layer 1 ou a camada 1, a segunda camada que nós criamos, né, através do botão Ctrl e clicando lá no botão novo, criar nova camada, essa camada é que tem que estar selecionada, porque senão o efeito que nós vamos aplicar não vai agora esqueci a palavra, não vai vingar o que nós queremos fazer, né? Então você tem que lembrar de essa camada Layer 1 estar selecionada. Com ela selecionada, você vai pegar outra ferramenta aí no Photoshop. Lembrando que se ela não estiver ativada, que essa ferramentazinha aqui que tem o formato de uma lata de tinta, e o nome dela em português justamente esse, né, ferramenta lata de tinta. Aqui aparece em inglês Paint Bucket Tool, mas aí na sua área de trabalho você vai notar que é a ferramenta lata de tinta. Você deixa a Layer 1 ainda selecionada e clica dentro dessa área retangular que você abriu. Na imagem não aconteceu nada, mas se você notar na Layer 1, você vai notar que o retângulozinho preto apareceu lá na camadinha. E lembrando que a cor realmente tem que estar em preto. Se caso a sua caixa de cores, aqui onde eu estou passando o mouse, não estiver em preto, você pressiona a letra D do teclado e ele vai resetar as cores, né, deixando o padrão que o programa mesmo traz na sua originalidade. Então pintamos aqui
E agora vamos fazer aqui uma pequena mágica. Nós vamos, você vai selecionar aí a Layer 0, onde tem a imagem. E ao lado do nome Layer 0, você, na janela de camadas, você vai clicar com o botão direito e vai clicar nessa opção, criar máscara de corte, se caso você tiver aí com sua versão em português, ou Create Clipping Mask. Ele, no caso aí você nota que vai surgir, né, apenas a área, né, que você selecionou da imagem. Isso não quer dizer que cortou a imagem ainda está inteira aí. Foi apenas uma máscara de corte que nós criamos. E agora você vai fazer o seguinte: você vai criar uma outra camada, seleciona aí a Layer 1, e lá embaixo na opção criar uma nova camada, você vai segurar Ctrl novamente e clicar nesse botão. Vai surgir uma camada abaixo da Layer 1, que no caso aí é a Layer 2. E com essa camada selecionada, você vai fazer o seguinte: você vai pegar a ferramenta de letreiro retangular novamente, Rectangular Marquee Tool, clica nela, e ao redor dessa primeira seleção que você está vendo aí na tela, você vai clicar e abrir outra área retangular. Se quiser deixar até essa parte de baixo um pouco mais robusta, né, pode até deixar, que a intenção do Polaroid é essa. E novamente você vai voltar a pegar a ferramenta lata de tinta, né, ou Bucket Tool. Você clica nela e agora você vai fazer uma pequena mudança, uma pequena alteração. Note que a cor de frente está preta. Você vai inverter isso aí. Você vai clicar nessa setinha curvada, que é para dizer que está invertendo a cor que estava como plano de fundo. Você vai inverter e trazer ela para frente como a cor de primeiro plano. Clica nela e você vai notar que o branco vai inverter, trocar de lugar com o preto. E com a ferramenta, aliás, com a camada Layer 2 selecionada, agora você, dentro dessa área que você abriu retangular, você vai clicar e você vai notar que vai ficar em branco. Tudo bem. Aí, o que é que você vai fazer agora? Você vai criar uma nova camada, também segurando Ctrl. Aí no botãozinho ao lado da lixeira aí, criar uma nova camada, clica segurando Ctrl para ele aparecer abaixo da Layer 2. Você pode aí botar, renomear dando 2 cliques em cima do nome aí, camada 3 ou Layer 3. Bota aí fundo e dá Enter. Pronto. Retira essa seleção dando Ctrl D. Você nota que tem a areazinha pontilhada ao redor dessa parte branca. Dá um Ctrl D de dado para ele retirar essa seleção. E aí novamente com a ferramenta lata de tinta acionada, você vai dar D aí no teclado para resetar as cores, voltar ao padrão. E nessa cor de primeiro plano, que está agora preto, né, porque você pressionou D para resetar, você vai clicar. Eu vou escolher aqui um azul claro. Ele aparece essa caixa de cores aqui. Nessa faixa colorida você escolhe a cor, e nessa caixa maior você escolhe o tom dessa cor que você vai querer pintar. Dá um OK quando você escolher, e com a camada fundo selecionada eu vou clicar aqui dentro da minha área de edição. Ele vai pintar toda a área. Deixa eu verificar quantos minutos, temos tempo ainda. Pronto, pintamos aqui o fundo e agora nós vamos fazer pequenos ajustes, como por exemplo, essa borda que nós fizemos na Layer 2, nós vamos até renomear aqui para ajudar. Eu vou na Layer 2, dar 2 cliques aí, ou camada 2, dá 2 cliques e bota aí Polaroid, que é justamente essa borda em branco que aparece aí ao redor da imagem. Pronto, para facilitar. E na Polaroid, com essa camada Polaroid agora selecionada, nós vamos aplicar uma sombra projetada
nessa opção, que é exatamente assim que é chamada essa opção no Photoshop aí que você está utilizando, se caso você tiver a sua versão em português. Vem nesse FX aqui embaixo, né? Você vai clicar, você vai adicionar um novo estilo de camada. É assim que é chamada essa opção em português, novo estilo de camada. Você vai adicionar e vai clicar nessa opção chamada Drop Shadow, ou sombra projetada, né, em português. Pronto, abre essa caixa de configuração e tem aqui as configurações de Drop Shadow para você acionar. Pode deixar aí o modo aí dessa camada, né, como múltiplo mesmo, multiplicação em português. A opacidade está 75, vamos botar aqui para 80. O ângulo, eu vou estar aqui 30, eu vou mudar aqui para, vamos ver aqui, 200. Aí tá bom. Vou aqui botar para 8 a distância. E o tamanho, size, eu vou colocar aqui 10. 10 para ficar bem suave. Pronto. Lá você já nota que tem como se a foto tivesse uma pequena elevação em relação ao plano de fundo. E aí as configurações você pode configurar o seu gosto aí que você achar melhor. Depois que você configurar aí a sombra projetada ou a Drop Shadow, você vai dar um OK. E vai fazer o seguinte, vamos olhar só aqui o tempo, porque eu não quero aqui ultrapassar, porque lá no YouTube, quando nós postamos, tem um tempo limite. Mas dá um tempinho ainda. Vamos agora fazer o seguinte. Eu vou clicar nessa setinha aqui para reduzir os efeitos que eu apliquei aqui, do meu novo estilo de camada. Vou clicar aqui para ele subir, pronto. Eu vou selecionar essas três primeiras camadas. Layer 0, Layer 1 e Polaroid. Segurando Shift, clica em uma, segura Shift e clica nas outras duas, né? Essas três tem que estar selecionadas. Você tem que pressionar Shift para clicar nelas. E você vai agora arrastar essas três camadas para esse botão que tem um desenho de uma pasta, que é para criar um novo grupo. Você solta, ele aparece aqui em inglês Group 1 ou Grupo 1, e ele vai acionar essas opções dentro dessa pasta Grupo 1, né? Veja que as três camadas ficaram dentro dessa pasta. E aí você vai fazer o seguinte, ela estando dentro dessa pasta, você pode fazer pequenas alterações. Você segura aí, clica em Layer 1, segura Shift e clica em Polaroid, dá um Ctrl T, ele aparece aqui uma área de transformação, como é chamada no Photoshop, Transform, e você vai agora parar aqui no cantinho, ó, dar uma leve girada. Você nota que ele vai acompanhando a imagem que está aqui na frente, na camada da frente, justamente porque nós aplicamos aquele efeito de máscara de corte. Então, para onde eu mexer isso aqui, ele vai, para onde eu mudar aqui a posição, ele vai pegar toda a foto. E é assim que funciona essa máscara de corte. Eu vou continuar na próxima aula. Eu vou simplesmente dar um Enter para confirmar essa transformação que eu fiz, né? E vou parar aqui para fazer uma segunda aula, senão nós vamos ultrapassar o tempo. Para que você possa entender, nós vamos finalizar, né, a videoaula. Tem mais coisas a serem feitas. Então, paro por aqui. Até a próxima aula.